Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar uma situação que eu já mencionei num vídeo anterior, mas eu resolvi fazer um vídeo específico sobre isso, justamente pelo fato de que eu entendo que isso é um ataque grave às nossas instituições, tá? É um ataque grave à democracia e é um ataque que, para mim, é muito óbvio, certo? Mas parece que ninguém levanta a questão e, principalmente, muitas pessoas que estão sendo prejudicadas por isso, né, em especial aí deputados e senadores que são da base do governo, parecem não perceber porque trata-se de um folclore, certo? Que por algum motivo foi aceito como uma verdade insofismável, né? E basta se afastar um pouquinho da situação e analisar com cuidado que vocês vão ver que não se trata de uma verdade, certo? E principalmente as atitudes utilizadas com base nesse folclore, a meu ver, ultrapassam a legalidade, a razoabilidade, a moralidade e cabe aos deputados tomarem as devidas providências, tá? A situação que eu pretendo comentar aqui é relativa a uma prática que tem sido comum desde o início do governo Bolsonaro, que se refere à atitude dos presidentes, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, de utilizar a pauta da Câmara e do Senado, como forma de pressão contra o governo, certo? Como forma de retaliação, como forma de pressão. O que a Câmara tem feito? O presidente da Câmara e o presidente do Senado têm, por vezes, se recusado a pautar projetos do governo e, principalmente, se recusado a pautar medidas provisórias que acabam caducando sem serem colocadas sob o crivo democrático, tá? A meu ver, certo, uma medida provisória caducar, tá? Obrigatoriamente envolve o cometimento de uma falta grave, certo? Por quê? Porque a legislação prevê que a medida provisória, uma vez editada, ela deve ser votada, porque a votação da medida provisória é onde a medida provisória é submetida ao crivo democrático. Você não votar uma medida provisória e deixar essa medida provisória caducar significa que a Câmara e o Senado não cumpriram seu papel constitucional. E mais, significa que o voto colocado na urna pelo eleitor, que entregou a deputado A, B ou C o poder-dever de avaliar as medidas provisórias, esse voto está sendo frustrado, certo? Dentro do nosso regime democrático, nós temos a representatividade, tá? Quem me representa é o deputado que eu elegi. Então, pouco me importa a opinião do presidente Rodrigo Maia sobre a MP. Eu estou cagando para a opinião dele. Inclusive, a opinião dele não tem relevância democrática, porque muitas vezes o presidente ele não vota nas votações, certo? A opinião democrática, a opinião do presidente sobre a MP, ela é absolutamente irrelevante, especialmente em relação ao deputado Rodrigo Maia, que teve uma votação irrelevante, inexpressiva, certo? Tem deputado lá na Câmara que está sendo impedido de apresentar a sua opinião sobre as legislações e sobre a MP, que tem 4, 5, 6 vezes o número de votos que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, certo? Então a ocorrência de uma MP caducar representa uma má prestação de serviço, um descumprimento das suas obrigações institucionais quanto ao Congresso, certo? Ocorre que a gente está tendo uma situação que agora é grave, muito grave, porque não está sendo apenas incompetência e ineficiência do Congresso, as quais têm que ser reputadas ao presidente, tanto da Câmara quanto do Senado. Se a Câmara e o Senado não conseguem se organizar em 30 dias para votar uma MP, isso é responsabilidade de quem as organiza. O Congresso não cumprir a sua obrigação institucional de votar as MPs, tá? Eu não estou falando de aprovar nem desaprovar, eu estou falando de simplesmente votar, certo? Isso é um descumprimento grave da sua obrigação institucional, tá? Representa que o Congresso não está cumprindo seu papel institucional. A culpa tem que ser colocada em quem se arroga presidente, com poderes, inclusive, de fazer a pauta. Só que a gente vai muito mais grave. O que tem de muito mais grave? O presidente da Câmara está falando abertamente em não votar MPs, em deixar MPs caducar, para retaliar o governo Bolsonaro, para retaliar o executivo. Eu vi nesses últimos 2 dias várias vezes a seguinte notícia:
Presidente Rodrigo Maia pede para a oposição selecionar 5 MPs que gostaria de deixar caducar, certo? Não existe deixar caducar, tá? Deixar caducar já representa uma incompetência do presidente da Câmara e do Senado em organizar os trabalhos. Isso já é incompetência, certo? Agora ele, de propósito, deixar caducar, tá? Eu entendo que isso pode ser enquadrado e deveria ser enquadrado como prevaricação, certo? Porque ele está impedindo que o meu voto, que o mandato que eu outorguei ao meu deputado seja exercido. Na prática, quando o presidente não pauta ou faz uso da pauta para fazer política, ele está interferindo indevidamente no processo democrático, certo? E a excessiva quantidade de medidas provisórias caducando, tá, demonstram claramente que está havendo ineficiência, incompetência na condução dos trabalhos, e cada MP caducada deveria ensejar por parte dos deputados que tiveram o seu direito de votar ou não votar, votar sim ou não nas MPs e, eventualmente, nos projetos de leis prontos para votação, que já tiveram votação de regime de urgência, etc, etc, e que não estão sendo pautados pelo presidente da casa. Esses deputados deveriam ensejar uma interpelação ao presidente da casa para que ele motive, para que ele apresente uma explicação sobre os motivos pelos quais a MP caducou. Excesso de trabalho, porque teve feriado no meio, porque isso, porque aquilo, certo? Porque se uma MP caducou, presume-se a responsabilidade do presidente da casa, cabe a ele apresentar uma justificativa que deve ser interpelada pelos deputados, porque senão os deputados estão aderindo à conduta antidemocrática de não votar as medidas, certo? Então, esse vídeo é para apontar essa violação da democracia extremamente grave que está acontecendo, tá? Porque quando o presidente da casa deixa um MP caducar, na prática ele está votando sozinho com seus 70 mil votos, que não é nada do ponto de vista de representação democrática, não é absolutamente nada, ele está decidindo sozinho que o voto é não. Ele está votando por todos os outros deputados. Ele está votando não em nome de todos os deputados sozinho, e quando se vota sozinho, o nome disso é ditadura, não é democracia. Eu votei lá no fulaninho, pode ser do PT, pode ser do PSDB, pode ser do PSOL, pode ser. Eu votei nele, eu pago os meus impostos, eu quero saber a opinião do meu deputado. Se a medida não é submetida à votação, eu não sei a opinião do meu deputado. Eu não sei se ele era a favor, eu não sei se ele é contra, eu não sei por que ele é a favor, eu não sei por que ele é contra. E o pior, nem os debates não acontecem pra gente não saber, tá? A meu ver, isso é uma violação do meu direito. É uma violação gravíssima da democracia, tá? Então, dando uma luz para os deputados, para os senhores senadores, para os assessores e principalmente para a população, tá? Leiam o regimento interno da Câmara. Se você ler o regimento interno da Câmara, não está escrito em nenhum lugar lá que o presidente da Câmara ou do Senado é dono da pauta, tá? Isso é folclore, não é verdade, tá? Se você ler o regimento, você vai verificar que o presidente tem uma posição acessória de desempate, porque o regimento interno prevê a ordem em que as matérias são votadas, certo? E essa ordem é números clausus. Essa ordem tem que ser seguida. Primeiro vota MP, depois vota o regime de urgência. Aquilo que não foi votado na última sessão tem que ser votado na próxima. E, havendo duas legislações de mesma categoria a entrar na mesma pauta, aí sim, nesta situação e unicamente nesta situação, cabe ao presidente da Câmara decidir entre as duas qual que ele vai votar. É meramente um critério de desempate. Leiam o regimento interno das casas. É isso que está escrito lá, certo? Então, senhores deputados, senhores senadores, o presidente da casa não é dono da pauta. Leia o regimento interno. É o mínimo que um deputado tem que fazer, é ler a merda do regimento interno que regra a sua atuação. Se você não leu esta merda e não entendeu isso, você é um incompetente. Você não merece o mandato que você está exercendo. Você é um incompetente ou um corrupto que está aderindo a uma atitude completamente equivocada, certo? Quem escreve o regimento da casa é o plenário. O plenário pode decidir o que quiser. Se o plenário pode decidir o que quiser e pode escrever o regimento da casa, é o plenário que faz a pauta, não é o presidente da Câmara. Dito isso, eu peço por favor que os senhores deputados, que os senhores senadores tomem providências. Primeira providência, acabem com esse folclore. O presidente não é
nunca foi e nunca será o dono da pauta. O dono da pauta é quem tem legitimidade democrática e o plenário da casa é quem tem legitimidade democrática. Tá? O presidente atua apenas e unicamente no desempate. Tomem as providências, representem, questionem, apresentem pedido de explicações, ocupem, se recusem a votar, obstruam, tomem as medidas para que o regimento interno seja cumprido. Ah, mas não é isso que o regimento interno diz. Você está errado, você não sabe ler o regimento interno. Tá? Ótimo, maravilha, mudem o regimento interno. Tá? Porque o que não pode continuar acontecendo é as medidas necessárias não serem votadas porque um único ditadorzinho faz o que quer e impede que o meu voto gere os efeitos necessários para que eu saiba o que o meu deputado vai decidir sobre A, B ou C, certo? Então, por favor, tomem tento, tá? Não existe fundamento democrático nisso que está acontecendo. E essa declaração expressa de que eu não vou pôr, eu vou deixar caducar, tá? A meu ver, constitui prevaricação, certo? Usem a lei de abuso de autoridade que vocês criaram, certo? Contra o presidente da Câmara e do Senado, tá? E retomem aquilo que é fundamental da democracia, que é a discussão, efetiva discussão dos temas no parlamento. Pouco importa se vai aprovar ou se não vai aprovar. O que importa é eu saber, fulaninho, tá? Carteira verde amarela. Você é a favor ou é contra? É a favor por quê? É contra por quê? Certo? Eu preciso saber, porque 2022 tem eleição de volta e eu quero saber, certo? Porque eu não tenho nem o direito de não votar no Rodrigo Maia, porque ele não faz parte, ele não se candidata na minha região, certo? Eu não posso nem não votar nele, certo? Então eu quero que os candidatos, os deputados que foram eleitos aqui na minha região, eu quero saber o que eles pensam, certo? Porque se forem contra o que eu penso, eu não voto mais, que é o único poder que eu tenho depois de pagar esse monte de imposto que a gente paga, tá? Então, gente, em relação a esse vídeo é isso, certo? Nós temos que destruir esse folclore, que é folclore, não tem fundamento legal, tá? Nós temos que destruir esse folclore de que os presidentes das casas fazem a pauta. Não, eles só coordenam o trabalho. Quem faz a pauta é o plenário e principalmente é o regimento interno que tem regras específicas de como que é feita a pauta. Tá lá a regra, tá lá a ordem. Tá? É só seguir o que está no regimento interno. Quando o presidente diz, hoje eu vou pautar isso, aquilo, aquele outro, ele está agindo em desconformidade com o regimento interno. Ah, não, mas a interpretação é... Então mudem o regimento interno para esclarecer a interpretação e ficar claro que o presidente não manda nada. Tá? Então é isso. Peço que divulguem essa mensagem. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. E quem não gostou, tá? Deixa um comentário aí, diz por que eu tô errado, que pra mim dá na mesma. Tá? É isso. Até o próximo vídeo.